Aconteceu, gente. Eu tô com uma acolhida aqui que vocês não conhecem, por isso eu não vou pronunciar o nome, porque vocês não conhecem. Acredito que nunca viram ele em live, né? Porque eu não faço mais live com os acolhidos, eu não faço nem louvorzão, eu não faço mais. Então esse acolhido vocês não conhecem ele. Então o que aconteceu, gente? Esse acolhido, nós tá todo mundo aqui e do nada ele decidiu amolar a... Como é o nome? Não, tá bom. Amolar a roçadeira, né? Ele decidiu amolar a lâmina da roçadeira. Ele tirou a lâmina porque ele tava com a mente dele, assim, como é que eu posso dizer? Uma palavra certa. Ele queria ocupar a mente dele, porque ele tá 3 dias, gente, querendo ir embora, querendo desistir, querendo ir embora. Ele não quis ir embora, ele queria desistir, disse que não tinha mais jeito para ele, porque ele estava muito decepcionado por uma situação que aconteceu na família, enfim. Então, torno a repetir que vocês não conhecem esse acolhido. Vocês não conhecem ele. E ele pegou a lâmina para molar. Já era? Que hora era, Regi? Que hora era, Leandro, mais ou menos? Umas 5h20, né? 5h30, né? Inclusive os meninos disseram, rapaz, não mexe nisso aí não quero com a cabeça daquele jeito e tal. Falou umas palavras que eu não quero pronunciar aqui, né? E aconteceu que quando ele começou a lixar a lâmina, como é que fala? A lâmina da roçadeira, como é que fala? A molar. Quando ele começou a molar a lâmina, quebrou, gente. Ó, o disco da lâmina quebrou. Né? Tá aqui o pedaço que quebrou. Quebrou, né? E um pedaço pegou na mão dele e o outro pedaço pegou aqui acima da virilha dele, né? Não foi aqui na perna, não, foi acima da virilha dele, né? E nós levamos rapidamente ele rapidamente prestamos socorro, levamos ele pro hospital, mas ele perdeu muito sangue, né? O pai dele, graças a Deus, é um dos que tem uma parceria conosco. E o próprio pai dele relatou para nós, quando ele estava aqui, pastor, esse menino é profissional em tudo. Ele é profissional de roçadeira, ele é profissional de tudo, pastor. Então deixa ele ocupar a mente dele. Eu falei para ele, olha, mas nós aqui, nós não deixamos ele fazer. Eu particularmente, eu gosto de fazer, né? Onde eu suo, onde eu gosto. Mas ele disse, não. O meu filho, o pai dele é testemunha disso, né? Espero que vocês conheçam ele, mas ele não gosta de mídia, não gosta dessas coisas. Ele não quer que cite o nome do filho dele em momento algum. E ele disse para mim, não, mas ele é profissional. Ele queria, gente, que eu desse outras coisas mais profissionais para ele. Eu disse não, entendeu? E infelizmente veio acontecer essa fatalidade, né, com o rapaz. Mas ele já está no hospital. Oremos a Deus que dê tudo certo, está na sala de cirurgia, né, porque o golpe foi grande aqui, provavelmente tenha rompido alguma coisa, né? E pedimos a Deus que Deus tenha misericórdia da vida dele. É um jovem que já me chamava de pai, tinha um carinho muito grande por mim. Ontem eu passei o dia conversando com ele. Hoje de manhã na devocional aqui, a gente conversou muito com ele, pela uma situação que aconteceu, que veio acontecer. Cara, camarada muito do bem, né? Gostava muito da pastora. Ele disse que ele nunca tinha tido um acolhimento tão produtivo, né? Assim, tão edificante como ele teve com a pastora. Ele falou, poxa, a pastora, ela mexeu com as minhas ideias, pastor, porque minhas ideias são erradas, sabe? Mas eu gostei do acolhimento da pastora, né? A terapia, né, que a pastora fez com ele. Então ele estava lutando, gente, ele já estava aqui conosco 2 semanas. Essa era a 2ª semana dele, mas prontamente a gente comunicou o pai, prontamente comunicou a família, né? Prontamente, inclusive os familiares estão vindo para cá, né, com a gente. E eu tive uma conversa aberta com o pai dele, né? E inclusive eu até falei pro pai dele, disse, olha, eu só autorizei ele a molar a roçadeira porque o senhor disse que ele era profissional. Não, pastor, fique tranquilo, isso daí ninguém tira dele. Quem conhece ele sabe que o cara é mega profissional nessa área, mas fatalidades acontecem, né? Fatalidades acontecem e a gente pede a Deus que Deus dê vida para ele, que dê força. Eu não posso nem citar o nome dele aqui porque ele nunca apareceu em live. Tem internos aqui que vocês nunca viram, gente, né? Nós acabamos com live, graças a Deus, né? Tem acolhidos aqui, na verdade, que vocês nunca viram. Ele é um desse, né? Então a gente pede que vocês orem. Quero convidar aí a nossa família Resgatando os Cativos para nós orarmos por ele, para que Deus venha dar força para ele. 5h30 da tarde, quase 5h30 da tarde, né? Ele estava querendo ocupar a mente dele. E agora a pouco eu estava conversando com o pai dele. O pai dele disse, pastor, eu só tenho a agradecer
tudo que o Senhor fez pelo meu filho aí, está fazendo por ele, porque eu sei o que o Senhor possa estar passando, eu sei a luta que o Senhor possa estar enfrentando com ele. E detalhe, gente, ele não me dava trabalho, não me dava, ele gostava muito de mim. Inclusive ele disse agora recente que, pô, esse pastor é um cara muito bacana com a gente, ele sabe conversar, ele sabe dialogar, ele sabe conversar com a gente, ele sabe acalmar a gente, experiências que a gente já tem, né? Então, daqui a pouco ele vai ficar bem, concluir o tratamento dele, é Deus no comando de tudo, amém, Valdir, amém, né? E eu peço que vocês orem, eu só vim aqui rápido, gente, prestar esse esclarecimento, quero que vocês compartilhem no maior número de possível, tá bom? Para que as pessoas não fiquem perguntando o que aconteceu, o que deixou de acontecer. Eu sei que os nossos inimigos talvez estejam de pé numa arquibancada, torcendo pela nossa derrota, mas eu digo uma coisa para vocês, nas arquibancadas da vida há um Deus que nos mantém de pé todos os dias. E eu peço a Deus que isso acontece, pastor, mantenha calma, tudo vai dar certo. E como bem o pai dele falou agora há pouco para mim, a gente, pastor, vai fazer só nossa parte de ser humano, né? Se for a vontade de Deus, ele sair dali vivo, amém. Se não for, que seja feita a vontade de Deus, né? Então a gente está com certeza, com a convicção que ele vai sair de lá vivo, né? Foi só um susto, essa é a nossa fé, essa é a nossa oração, né? Então a gente está aqui mesmo em meio a tantas calúnias, perseguições que a gente tem sofrido, a gente está aqui lutando, a gente está aqui continuando essa labuta. Acabamos com aquilo que mais as pessoas, muitas das vezes, uns amavam, a minoria criticava, mas nós decidimos viver pela fé. É como nós temos vivido aqui, né? Pela fé. Todo dia, pela fé. Tá, gente? Pastor, não vai ter live nos cultos. Minha filha, hoje é quinta, é sexta, né, irmão? Hoje nós não vamos lá no culto, a gente vai estar prestando atendimento lá no hospital. A gente vai ficar lá até Jesus da vitória, acreditando que Deus pode fazer o melhor, que Ele é fiel para cumprir suas promessas. Está amarrado todos os males em nome de Jesus, tá sim, querida. Então eu peço a oração de vocês por esse jovem, tá bom? Senhor, visita aquele jovem lá no hospital, não vou mencionar o nome, tá bom? E o nosso está orando por esse jovem, tá bom? Está lá no hospital, já na sala de cirurgia, tá, gente? Foi muito forte ali, né? E reanimaram ele, porque ele perdeu muito sangue daqui para lá, muito sangue mesmo. E Jesus vai dar vitória, tá bom, gente? E eu peço a oração de vocês, porque eu sei que Deus tem cuidado de nós, tem cuidado dessa obra, tem cuidado. E toda a honra e toda a glória seja dada a Jesus. Deus está no controle de tudo, já deu tudo certo, em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe, gente. Uma boa noite a todos. E daqui a mais tarde a gente volta aqui com vocês, tá bom?